De maneira completamente dramática, jogando pior e com direito a pênalti desperdiçado por Vinícius Júnior, o Real Madrid segue vivo na Liga dos Campeões. Despacharam o rival Atlético de Madrid e vão disputar as quartas com a equipe do Arsenal. Mas afinal de contas, o que aconteceu nesse jogo? Como o Atlético de Madrid conseguiu ser superior ao time de Ancelotti? Eu vou mostrar tudo isso pra você na minha análise do jogo. Pessoal, um recado rápido. A minha antiga conta do Instagram, o Vini Weiner Canal, foi derrubado. Então eu tô com uma conta nova lá que é o Vini Weiner Canal Reserva. Lá todo dia tem enquetes, reels, posts. Então você que já me acompanhava por lá, me siga lá e me ajude, por favor, a subir essa nova conta. Conto com vocês. Valeu! Para nós entendermos como o Atlético foi superior ao Real Madrid, principalmente no tempo regulamentar, é importante nós analisarmos as escalações que vocês vão estar acompanhando aí na tela. O Real Madrid foi a campo com o seu 4-3-3 tradicional, com uma única alteração em comparação ao time que havia derrotado o Manchester City na fase anterior, que no caso foi a entrada do Modric na vaga do Ceballos, que está lesionado. Então, o Real Madrid foi a campo com o Courtois, Valverde novamente como lateral direito, Asensio e Rüdiger fazendo a dupla de zaga e o Mendy na lateral esquerda. Aí no meio campo foram Tchouaméni de primeiro volante, Modric e Bellingham como meio-campistas um pouco mais avançados e o trio de ataque que vocês já conhecem: Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Então o Real Madrid já foi a campo com uma escalação que tem funcionado muito bem, tanto para o time defender quanto para atacar. Todos os jogadores atuando bem perto uns dos outros e explorando principalmente as individualidades do seu quarteto ofensivo. Foi basicamente assim que o Real Madrid amassou o Manchester City. E ainda mais pelo fato de o Real Madrid ter a vantagem do jogo da ida após ter vencido por 2-1, então o Real Madrid ia fazer o quê? Esperar o Atlético e sair na boa, porque tendo o campo para jogar, fica quase impossível você parar Vini, Rodrigo e Mbappé, que são três jogadores de muita velocidade e de drible muito fácil. Vocês estão vendo aí na tela também agora a escalação do Atlético de Madrid. Os donos da casa foram a campo com um 4-4-2 que funciona muito bem no time do Simeone. Todos marcando perto, duas linhas de 4 muito bem definidas e até mesmo os dois homens mais avançados ajudando na parte da marcação. Todo mundo geralmente jogando atrás da linha da bola. Então a escalação de Simeone foi Oblak, uma linha defensiva com Jiménez, Llorente, Lenglet e Reinildo. A linha de jogadores no meio campo formada por Gallagher, Depou, Barrios e Giuliano Simeone. E o ataque formado por Griezmann e Julián Álvares. Mas aqui já é importante ressaltar que Griezmann e Álvares flutuando muito, nenhum deles muito parado lá na frente. Então isso acabou confundindo bastante a marcação do Real Madrid e criando ótimos espaços para o Atlético. Eu tinha falado para vocês qual era a ideia inicial do Real Madrid de esperar, explorar o campo que o Atlético de Madrid iria deixar pela necessidade de buscar o resultado, só que as estratégias de jogo mudaram muito rapidamente, porque o Atlético de Madrid fez 1-0 com 30 segundos de jogo. O Real Madrid nem pegou na bola e numa transição muito rápida, numa bola rebatida dentro da área, ela acabou sobrando para o Gallagher, que abriu o placar. E no fim, o gol marcado pelo meio-campo inglês foi também o único da partida. Mas com isso as estratégias foram mudadas, porque o Atlético já havia igualado o placar logo de cara, então não ia mais dar campo para o Real Madrid, ia voltar a marcar todo mundo pertinho, com as duas linhas de 4 bem montadas, e o Real ia ter dificuldades para criar. Porque vocês sabem, os times do Simeone naturalmente marcam muito bem, são muito aguerridos e vão muito para o contato físico. Então para os jogadores do Real Madrid, como Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, que gostam de ir para a jogada individual e explorar o drible, isso fica mais difícil, porque mesmo que, por exemplo, o Vini, como ele tentou várias vezes no primeiro tempo, ele tente passar de um marcador, vai ter 1-2 na sobra, e isso dificulta muito você ter sucesso nesse X1. Então acabou que o jogo ficou muito melhor pro Atlético, porque o Real Madrid tentava criar suas ações de jogo, mas o Atlético estava com os contra-ataques muito bem encaixados. Então muita bola boa chegou, por exemplo, para o Julián Álvares, ele finalizava e Courtois era obrigado a fazer grandes defesas. E o Atlético de Madrid estava ganhando o jogo do Real Madrid, principalmente no meio campo, porque hoje Tchouaméni e Modric não fizeram um bom jogo.
Consequentemente, o Bellingham acabou também não conseguindo jogar bem também, enquanto o croata e o francês foram os seus companheiros de meio de campo. E o Atlético, como eu disse, a todo momento indo muito pro contato. Depou, Giuliano Simeone, jogadores que ali no meio campo pareciam incansáveis e fizeram com que o Atlético de Madrid criasse as melhores oportunidades do tempo regulamentar. Um destaque especial para Julián Álvares, que para mim foi muito bem, correu o tempo inteiro e quando não estava criando chance no ataque, estava ajudando na marcação, mostrando realmente o quão encardido e comprometido taticamente é o time do Atlético de Madrid. Por algumas vezes o Vini tentava algumas jogadas, mas sem muito sucesso, e o Rodrigo também não. E o Mbappé muito apagado, sem conseguir participar muito do jogo, estava encaixotado na boa marcação do Atlético. E é isso que eu digo para vocês, muito de característica de jogo e estratégia. O Atlético de Madrid conseguiu dominar o Real Madrid na maior parte do tempo, justamente porque o Real tentava jogar e o Atlético contra-golpeava. Mas o que aconteceu no segundo tempo, praticamente na única jogada em que o Atlético não estava com a defesa bem montada, o Real Madrid conseguiu um pênalti. Então, sem criar grandes oportunidades e ameaçar o gol do Oblak, a chance que o Real Madrid teve foi com uma penalidade. Se você pega a origem do lance, você vê que o Atlético de Madrid perde uma bola em que o Reinildo, lateral esquerdo, faz o cruzamento, o Álvares tenta ajeitar para o Griezmann e o Griezmann perde o duelo individual. Aí o Real Madrid vai pro contra-ataque, ela cai pro Mbappé e aí é aquilo. Mano a mano com o Jiménez ou com qualquer outro defensor, ele vai levar melhor, porque primeiramente ele é mais habilidoso, ele é mais veloz e outra, ele tá de frente pro lance. No caso do zagueiro, até ele virar o corpo, é tarde demais. Então nisso, o Real Madrid conquistou um pênalti, que acabou sendo desperdiçado por Vinícius Júnior, que fez um jogo abaixo e acabou batendo o pênalti muito mal. Isolou. Inclusive, vale a gente ressaltar que depois de ter perdido o pênalti, o Vini caiu demais dentro do jogo. Então o jogo seguiu 1-0 e muito bom pro Atlético, que criava as melhores oportunidades, tinha as melhores escapadas, sem contar o fato do Simeone ter mexido bem no time. Ele fez algumas alterações e os jogadores que entraram mantendo o mesmo ritmo dos jogadores que começaram como titulares. Então, por exemplo, entrou o Samuel Lino, entrou muito bem, ajudando na marcação, puxando contra-ataque. Entrou Molina, entrou muito bem. Entrou Sorloth, entrou segurando bola no pivô, ajudando os companheiros. No caso do Real, as alterações feitas pelo Ancelotti também foram acertadas. Porque a partir do momento que ele muda duas peças, o Real Madrid passa a não perder os duelos individuais de meio. Uma coisa que até o Guardiola bate muito na tecla, e é interessante isso, é que dentro de um jogo de futebol, tudo bem, o campo é muito grande, mas para você ganhar um jogo, você precisa ganhar pequenos duelos espalhados pelo campo. Então você ganha um duelo aqui na lateral, um outro duelo no meio de campo, um outro duelo na defesa, e no meio de campo, como eu tinha falado para vocês, o Atlético estava ganhando todos os duelos do Real Madrid. O Modric e o Tchouaméni não estavam vendo a cor da bola. A partir do momento que o Ancelotti coloca o Valverde como meio campo, traz o Lucas Vázquez para a lateral direita e coloca o Camavinga no meio campo junto com o Valverde, aí o Real Madrid cresce de produção, começa a trabalhar melhor a bola e o futebol do Bellingham cresce bastante também. Com o jogo mais equilibrado, o resultado foi a prorrogação, com o 2-2 no agregado. Então, até na prorrogação, o Atlético de Madrid chega a ter uma grande oportunidade com o Correa, que chega quase cara a cara com o Courtois, e em vez de finalizar cruzado, ele tenta um passe para o meio da área, que é interceptado. Enquanto isso, o Real não chegou a criar alguma grande oportunidade, mas conseguiu estar mais presente no campo do Atlético com um pouco mais de perigo. Isso se deve principalmente a, como eu disse, o crescimento do meio-campo, com o Valverde e com o Camavinga, mas se deve também à entrada do Brahim Dias, que entrou muito bem, querendo o jogo da mesma maneira como ele já estava na semana passada. Aí vem até uma alteração interessante do Ancelotti no final da prorrogação. Ele saca o Vinícius Júnior, que estava muito mal depois de ter perdido o pênalti, e promove a entrada do Endrick, que no fim acaba nem pegando na bola. Lembrando que nessa reta final de jogo, o Mbappé passou a ser mais participativo. Então ele, que antes não tinha pegado muito na bola, a partir da entrada do Endrick participa ali mais das ações finais. Então o jogo foi para as penalidades. Dois ótimos goleiros, Courtois e Oblak, mas no fim das contas o que acabou resolvendo a parada não foi nem uma defesa do Courtois ou do Oblak, e sim um pênalti batido com 2 toques pelo Julián Álvares, que eu elogiei absurdamente nesse jogo. Jogo bola demais, finalizando, marcando, correndo muito, mesmo na prorrogação, mas ele acabou tendo esse azar. Ele bateu um pênalti em que ele fez o gol, porém, como ele escorregou,
o pé de apoio dele acabou batendo na bola antes do pé principal. Então, ele escorrega, o pé esquerdo toca na bola antes do pé direito. Com isso, o pênalti dele foi anulado. Depois, o Real Madrid até chegou a perder uma cobrança com o Lucas Vázquez, mas acabou que isso não teve problema nenhum, porque logo na cobrança seguinte, o Llorente podia empatar a decisão, já que todos vinham convertendo, e ele acabou finalizando no travessão. Depois, coube ao Rüdiger converter a penalidade final do Real Madrid de maneira dramática. Ela ainda bateu no Oblak e entrou. E foi assim, com drama, pênalti perdido, que o Real Madrid passou de fase. Sendo bem sincero, se hoje fosse por futebol mesmo, por quem jogou melhor, na minha opinião, seria mais justo o Atlético de Madrid passar. Só que, como vocês sabem muito bem, o futebol nem sempre é justo. Peguem aí, por exemplo, na semana passada, o PSG amassou o Liverpool o jogo inteiro. O Liverpool chegou uma bola no gol do PSG e fez o gol, e venceu pelo menos a partida de ida lá no Parque dos Príncipes. Chegou no jogo de ontem, o Liverpool criou várias oportunidades, mandou bola na trave, perdeu bola embaixo da linha e no fim o PSG foi lá, venceu o jogo e passou nos pênaltis. Então no futebol, por muitas vezes, o que joga melhor acaba não sendo o vencedor. E eu acho que hoje a gente viu um pouco disso. O Real Madrid esteve nas cordas para um time também muito qualificado, muito organizado, mas no fim conseguiu passar de fase e segue absolutamente entre os favoritos para o título. Eu enxergo que ainda mais agora com a queda do Liverpool, Real Madrid e Barcelona têm esse favoritismo para o título dessa temporada. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, como que você enxergou essa dramática classificação do Real Madrid? Você acha que o Real Madrid é de fato um dos favoritos ao título, como eu citei, ao lado do Barcelona? Não se esqueça de colocar sua opinião aqui nos comentários sobre o jogo e também do que você espera para o próximo adversário do Real Madrid, já que teremos Real Madrid e Arsenal. Lembrando que amanhã eu vou fazer uma análise de todos os confrontos das quartas de final. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!